Olá, meu nome é Renata de Paulo e hoje nós vamos falar sobre um fenômeno celular chamado epigenética. Mais especificamente, a epigenética no nosso cérebro. Eu sou cristão e desde pequeno meu pai vem me dizendo que as minhas escolhas, as minhas ações podem me condenar por gerações em gerações. É uma passagem que tem lá em Êxodo 34. Isso me assustava muito. E depois de um tempo, na adolescência, no mestrado, no doutorado, eu comecei a acreditar que meu pai estava errado. Eu falei assim, ok, ele estava apenas me assustando. Até que a epigenética surge e prova que ele estava certo. Porque as nossas atitudes podem mudar o nosso DNA e isso ser herdado até 4 gerações vindouras. Essa comprovação científica se deu em leveduras, em seres bem parecidos conosco na nossa genética, apesar de não ser parecido conosco na nossa característica física. E comparado a todos os animais, a epigenética é algo crucial na nossa evolução. Ela se dá através das nossas escolhas, do nosso aprendizado. Tudo que nós aprendemos e utilizamos na nossa vida perdura. Então, para o bem e para o mal. Então, talvez o filho de peixe, peixinho está relacionado a isso. Se você tem na família um cantor, é bem provável que esse gene que faz com que o cérebro tenha uma área chamada neurônio espelho, que é o neurônio que imita tudo o que acontece com as outras pessoas. Imita um gesto, imita uma forma de andar e imita a forma de cantar. Eu vou confessar algo para vocês. Eu não tenho neurônio espelho para música. O meu cérebro faz o que é mais difícil. Eu ouço alguém cantar e o meu cérebro distorce a forma que eu ouvi e sai da minha boca algo diferente. Eu sou o desafinado, porque afinado é o mais normal. Repetir o que o outro faz. Se eu repetir isso muito bem ao longo da vida, é capaz com que o meu gene mude por fora, por isso que é epigenética. Epi vem de periferia, vem de externo, ele muda externamente a sua forma e começa a expressar proteínas que me ajudariam a desenvolver esta função que eu treinei. E isso é capaz de ser herdado para outros que virão depois de mim. Por exemplo, meus filhos. Ou seja, o que eu faço do bem e do mal poderá ser preservado por 3 a 4 gerações. A Bíblia estava correta. O que eu quero dizer para você é que os seus pensamentos, as suas atitudes de hoje, elas não estarão ligadas diretamente a você apenas. Se hoje você toma uma atitude que te levará ao sucesso, esse sucesso poderá refletir em várias gerações. E que atitudes de sucesso são essas? O autocuidado com o seu corpo e o autocuidado com a sua mente. E principalmente a sua maturidade. Pessoas maduras são pessoas que sabem que precisam ter um corpo saudável para enfrentar esse mundo e fazem as melhores escolhas para o seu autocuidado. É aquela frase do alerta da aeromoça. Se o avião estiver caindo, coloque a máscara primeiro em você e depois cuide dos outros. Se você não consegue se cuidar, dificilmente cuidará de outra pessoa. Quem amadurece consegue perceber que as escolhas do pensar poderão levar a um local de coragem ou de desânimo. Eu costumo falar para os meus alunos, eu estou com medo de fazer algo. Pode ficar com medo, é só você botar mais um pouquinho de coragem do que medo. O medo não vai embora, mas a coragem pode suplantar o medo. Tudo isso está garantido pelas nossas escolhas. Então, se a gente tiver uma capacidade de escolher hoje
agir pela disciplina e não pela emoção, transformaremos o nosso gene. O que eu quero dizer com isso? Hoje, você está com muita vontade de ir para a academia. Estamos no início do ano. Eu costumo fazer a pergunta para as pessoas: quantas pessoas aí que você conhece se matricularam em um curso de inglês ou na academia? Muitas. Quantas realmente vão? Algumas apenas. Por que a diferença entre a vontade de se matricular e de fazer é tão distinta? Porque a decisão foi emocional. A emoção de fazer a matrícula para a maratona, para a academia, para o inglês, era uma. E quando a emoção muda na hora de ir enfrentar o desafio, talvez você esteja com outra emoção, uma emoção de ficar em casa. Aí você fica. Isso são pessoas imaturas, que estão movidas pela emoção do momento. Troque a sua emoção pela disciplina. Vá porque você se propôs e sabe que é o melhor para você. Essa mente que supera as emoções consegue ser governado por um ato que não é momentâneo. Ou seja, eu tomo decisões hoje que, ainda que não me agrade no momento, me agradará no futuro. Talvez dizer não para um prato de doce ia ser um prazer no momento, né? Mas eu sei que perder alguns quilos no futuro me dará ainda mais prazer. Então, uma pessoa madura é capaz de dizer não para os prazeres momentâneos, porque terá uma recompensa no futuro. Pense nisso. A sua decisão de hoje vai mudar a sua genética. E isso vai ser herdado de geração em geração. Ou seja, eu posso mudar a minha genética, eu quero mudar ela para melhor. Sabendo que isso depende das minhas escolhas, eu vou tomar as melhores decisões para mim. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio, e uma casa bem cuidada é capaz de receber muita gente. Muito obrigado. A paz. Olá, gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal. Toda semana tem uma palavra de fisioterapia, ciência e comportamento para você.